Bom dia para quem está nos assistindo de dia, boa tarde para quem nos assiste de tarde e boa noite para quem está nos assistindo de noite. Agradecendo inicialmente a equipe do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que nos convidou para estarmos no dia de hoje, fazendo uma singela reflexão, ressignificando a dor da morte. Antes de nós começarmos com o tema, vamos cantar para que através da oração, em forma de canção, nós possamos nos conectar com as forças divinas, pedindo a permissão de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, para que possamos iniciar este trabalho abençoado. Que assim seja. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mais compreender, ser amado, mais a amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo, que se encontre, é perdoando, que se encontra o perdão e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E assim nós vamos nos harmonizando, vamos pedindo ao Pai que possa nos fortalecer, que possa consolar o nosso coração, se estivermos tristes, que possa fazer de cada um de nós esta sementinha do bem a germinar pelo mundo afora, levando a paz, a harmonia, a alegria aos nossos irmãos do caminho. E vamos agora cantar uma linda música do Tim, e gravou com a Vanessa, Tim e Vanessa, uma dupla maravilhosa, inspiração do nosso trabalho. Vamos cantar esta que para nós é um clássico. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que
espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Qual dor que não serena, não é mesmo? Quando nós ouvimos Jesus falando ao nosso coração, quando nós refletimos a respeito da sua boa nova, a respeito das bem-aventuranças que Ele nos trouxe, e nós vamos nos fortalecendo para enfrentarmos qualquer dor, qualquer que seja a dor. Ele nos dará sustentação para vencermos. Opa, ao vivo é um problema sério, viu? Ai, vamos lá. Então agora nós vamos cantar esta música linda, não é? Que fala que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Olha só. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Sei que Ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, lhe entregar quando Ele aqui chegar. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares
lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Que bênção que é, não é, meus amigos, minhas amigas, nós termos o Evangelho de Jesus como nosso farol a nortear os nossos passos. É simplesmente maravilhoso. E aí nós vamos cantar agora uma linda, linda música feita em homenagem ao Chico Xavier, justamente quando ele vem nos falando aos nossos ouvidos que a morte não existe. Olha que coisa linda. Oh, 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 lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe. Ante o mal, luta, serve e resiste. Quem confia na felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, 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 Então, meus amigos, então, meus amigos, nós vamos agora fazer algumas reflexões sobre o tema que nos foi solicitado para falarmos sobre ressignificando a dor da morte. É o tema que nós trouxemos, baseado na obra de Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, e um livro que foi psicografado por Divaldo Franco. Um livro pequenininho, um livro bem singelo, mas um livro extremamente rico em orientações para nos auxiliar. Então, o que a gente vai ver daqui para frente é exatamente como nós, que nos dizemos espíritas, que estamos nas hostes espíritas por tanto tempo, muitas vezes, né, estudando, muitas vezes em situações
Então, nós vamos dar início às nossas reflexões com relação a este tema, falando sobre a dor, ressignificando a dor da morte. Baseado nesta obra de Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, então nós vamos vendo como que a doutrina espírita nos mostra o caminho para que nós possamos trilhar com maior segurança, com menos dor e uma compreensão melhor sobre as coisas que nos acontecem. A primeira coisa que nós precisamos observar, Então, para que nós possamos começar a organizar as nossas ideias, a título de informação, veja bem, nós vemos que desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitavam os túmulos, os velórios e iam nos cemitérios dos mártires para rezar pela alma daqueles que já morreram, século II. Mas foi no século V que a Igreja decidiu colocar um dia do ano para rezar pelos mortos, pelos quais ninguém poderia se negar, século V. E no século VI, 3 papas obrigaram a comunidade a dedicar um dia aos mortos. Foi então no século VI que surgiu o dia de finados, que nós estamos hoje vivenciando, né? Feriado, porque dia de dedicação aos mortos. Um costume, uma tradição que já veio lá da Igreja Católica, desde o século V, quando a Igreja realmente decidiu colocar um dia do ano para rezar pelos mortos. E no século VI surgiu então o dia 2 de novembro, oficialmente. Mas só no século XIII é que este dia passou a ser comemorado no dia 2 de novembro. Olha que coisa impressionante. Então, no século VI, nós tínhamos um dia que tinha que dedicar aos mortos. Mas só no século XIII é que este dia passou a ser o dia 2 de novembro. E então, nós vamos refletirmos com a visão que a doutrina espírita nos traz. Esta doutrina maravilhosa, esta doutrina libertadora, esta doutrina que nos esclarece, que nos auxilia e nos fortalece. Muitas pessoas, elas têm medo da morte, elas preferem transferir este assunto para um futuro distante, a pessoa, muitas vezes a morte pega esta pessoa desprevenida, porque ela não se preparou para isso, e ela vai caminhando com medo, né, com temor da morte, não gosta nem de falar no assunto. E nós temos algumas perguntas que é necessário que a gente consiga responder com os esclarecimentos que a doutrina nos traz. Então, por exemplo, o que é a morte? O que nós consideramos a morte? Será que a morte é o fim? Será que a morte é o início? Será que a morte é um fenômeno apenas biológico e o espírito sobrevive? Ou com a morte finda-se tudo e a gente parte para uma realidade onde não temos mais condições de ter o controle nem autonomia sobre as nossas escolhas e os nossos atos? O que é a vida? Então, vida, muitos consideramos a vida como algo que surgiu ali no momento da concepção, ou seja, do berço. Então, quando nasce ali, está nascendo uma vida, mas que termina, que se rompe com o desencarne. E nós vamos com a doutrina espírita compreendendo que muito mais, muito antes do berço e muito além do túmulo, nós encontramos a resposta para estas perguntas. O que somos nós? Nós não perguntamos quem somos nós, mas o que somos nós. Por quê? Porque nós somos espírito imortal. Onde nós vivemos? Muitos de nós falamos assim, eu vivo em Caratinga, eu vivo em Patinga, eu vivo na rua tal. Mas nós, espíritos, vivemos no corpo. Onde nós vivemos? No corpo. O que somos nós? Somos espíritos imortais que estamos temporariamente utilizando de um instrumento que este corpo, que nos possibilita cumprirmos com a nossa missão, o nosso desiderato reencarnatório. Por que temos que morrer?
Então, se nós estamos aqui no planeta para evoluirmos, para aprendermos, sabemos que a Terra, ela muitas vezes ela pode ser uma oficina de trabalho, considerada uma oficina de trabalho onde nós temos a oportunidade de fazermos o bem, de ajudarmos o nosso próximo. Ela pode ser considerada como uma prisão, onde nós estamos aqui muitas vezes numa reencarnação compulsória, porque temos débitos que precisamos rever, que precisamos consertar, né, com os nossos irmãos. Reencarnamos não apenas com os nossos afetos, mas também com os nossos desafetos. E temos muitas vezes a Terra como uma escola também, quando nós estamos aqui nos envolvendo nos estudos, procurando aprender com as experiências, aprender no dia a dia, com a convivência com os irmãos. A Terra também pode ser considerada um hospital, porque é aqui nela que nós curamos as nossas feridas, que vamos encontrando forças para vencer as adversidades, que vamos fortalecendo o nosso tônus espiritual para termos condição de vencermos os desafios sem nos deixarmos derrotar por eles. Então temos que morrer porque é necessário que ocorra este choque. O espírito reencarna e em muito pouco tempo que ele se encontra na Terra, ele vai se desligando dos valores que são os mais importantes, dos valores espirituais. E ele passa então a ter uma vida muito voltada para o materialismo, passa a viver em função dos prazeres, das conquistas materiais, se esquecendo de certa forma dos valores espirituais que são os principais. E aí quando vem a morte, ele tem este choque, onde ele para novamente e passa a refletir sobre a realidade da vida, a compreender a necessidade da reencarnação e qual o seu propósito. Então, esta passagem que nós fazemos, que é uma passagem dolorosa para quem fica, mas uma passagem extremamente libertadora para aquele que vai, quando ele já tem uma consciência do que seja a desencarnação, ela é necessária para que nós possamos, utilizando dessa experiência, crescermos um pouco mais. Então, onde, se não fossem os esclarecimentos que a doutrina nos traz, onde que nós iríamos encontrar forças para recuperarmos a alegria de viver após enterrarmos um ente querido? Então vejam que coisa incrível que a doutrina nos traz de forma tão bela, de uma forma tão completa, quando ela vem nos mostrando o porquê da dor, quando ela vem nos trazendo o Evangelho de Jesus de forma muito mais clara, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz do capítulo 5º as bem-aventuranças do bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e Kardec nos fala, né, do porquê da dor, como devemos sofrer, como devemos suportar a dor, fala das aflições que são originárias nesta vida e daquelas que têm origem numa vida anterior, e nos mostrando o bem e o mal sofrer, como deve ser o nosso procedimento. Então, tudo isto, na doutrina, nós conseguimos encontrar esta consolação, nós conseguimos encontrar esta possibilidade de lidarmos com a dor de forma mais assertiva, da forma como Jesus veio nos ensinando, e não utilizarmos da dor para, através dela, nós adoecermos. Isso é que a doutrina nos faz de forma maravilhosa, nos dá essa certeza de que a vida continua, de que estaremos juntos de nossos afetos, um dia nos reencontraremos, e de nada adianta querermos precipitar este momento, porque isso só nos distanciaria ainda mais dos nossos entes queridos. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de um coraçãozinho que voltou ali para a terra, uma florzinha murcha e um serzinho ali triste com esta realidade. Então nós vamos vendo que Filomeno de Miranda, ele nos fala o seguinte, que quando se compreende que morrer é fenômeno indolor, que faz parte da vida, jamais destruindo-a, compreender-se-á que naquele momento não se interrompem os intercâmbios afetivos, as necessidades emocionais, nem os afetos do coração,
Ou seja, vem nos mostrando que não há interrupção dos laços de afeto simplesmente porque veio a morte. E aí nós vamos cantar esta canção muito linda, Canção do Irmão Ausente, uma música que a Elizabeth Lacerda musicou, foi uma mensagem de Emmanuel, segundo ela, e uma música muito, muito linda. E eu convido a todos para que possam estar neste momento mentalizando aquelas pessoas, aqueles afetos do nosso coração que se encontram distantes e muitas vezes aqueles que já partiram desta para outra vida, retornaram à pátria espiritual, nos antecedendo, e que possamos, através desta canção, emanarmos para eles as nossas melhores vibrações do coração. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Então, onde estiver este afeto do nosso coração, estas almas queridas, que a mão de Deus possa abençoá-los, levando este nosso sentimento de amor e principalmente de gratidão pelos momentos que Deus nos permitiu desfrutarmos da sua companhia. Então, nós vamos agora dar sequência aos nossos estudos, às nossas reflexões, falando sobre a morte e a desencarnação, que são coisas, né, são coisas diferentes. Então, o que a gente compreende, que a doutrina nos esclarece, é que o homem, quando ele tem a consciência tranquila, ele não tem que se preocupar com o momento da morte, da desencarnação. Porque se ele é um homem bom, se ele foi um homem que procurou viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, procurando fazer o bem, procurando levar, né, o bem ao próximo, automaticamente ele está aí angariando a assistência dos bons espíritos para auxiliá-lo neste momento da passagem. Ele confia em Deus, ele aceita aquele momento e, graças às suas boas obras, com a assistência do plano espiritual, ele entrega nas mãos de Jesus os seus familiares, os seus compromissos, porque ele compreende que a partir dali isso não faz mais sentido para ele. Então a gente vê que a doutrina nos esclarece perfeitamente que o desligamento ele é paulatino. Este feixe, né, este cordão de prata que nós estamos vendo ligado aí do frontal até no humeral ali, na verdade não está colocado ali indicando que sejam estes chakras, mas este cordão de prata que nos liga, né, que liga o tala pineal, esse cordão de prata, ele é desligado no momento da morte, não de uma hora para outra, porque na verdade ele é como um chicote. Quem já viu um chicote de carro, aquele chicote das partes elétricas, que dentro de uma mangueira, assim, um tubo, tem um monte de fios e cada fio é ligado ali no fusível e ligado em determinada parte da elétrica do carro, este cordão de prata ele é bem assim. Então, vão sendo feitos os desligamentos paulatinamente. O corpo morre
a morte e a desencarnação não é a mesma coisa, porque o corpo morre no momento em que o coração para de bater. Mas a desencarnação, ela só ocorre quando todos estes filamentos que estão dentro do cordão de prata são então desligados. Veja bem, a morte, ela é um fenômeno biológico, é o término natural da etapa física que dá início a novo estado de transformação molecular. Ou seja, morte é fenômeno biológico, morreu, acabou o quê? O corpo. Acabou entre aspas, né? Porque nós sabemos que aquela matéria voltará de onde ela veio do pó, o pó voltará, e nada se perde, nada se cria, tudo se transforma como uma lei aí do universo. Então a morte, ela é o fim para a matéria, no sentido de não mais estar a serviço daquele espírito. E a desencarnação é um fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que por sua vez se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo a liberdade de ação e de consciência. Ou seja, a desencarnação, ela ocorre paulatinamente e é o momento que nós precisamos refletir sobre a nossa responsabilidade quando nós estamos ali próximo ao moribundo, quando nós estamos ali próximo a pessoas que estão ali em processo de desencarnação. Nós não podemos abrir mão, não é? Abrir mão da oração, porque a oração ela é maravilhosa e ela serve, e Deus se serve de todas as ocasiões em que nós fazemos uma oração, Deus se encarrega de estar nos enviando como retorno o alívio. Se é uma dor pela qual nós estamos passando, Ele nos envia ali a força para que possamos vencer aquela dificuldade quando fazemos a oração. Então a gente vê que este fio de prata, esse cordão de prata, muitos sonhos refletem atividades que tivemos no mundo espiritual durante o sono. Veja que este fio de prata, esse cordão, ele não se desliga do espírito e do corpo enquanto existe vida. Enquanto nós estamos tendo vida biológica, existe essa ligação do cordão de prata ligando o corpo e o espírito. Quando há um rompimento deste cordão, então a morte ali se faz. A desencarnação também, porque já tirou todos os vínculos, né, que existia no corpo físico. Então, a gente vê que todos nós não temos que ter o medo da morte, porque, na verdade, todos nós estamos ensaiando para morrer todas as noites. 1/3 das nossas vidas nós passamos dessa forma, desprendidos do corpo, que é quando nós dormimos. Então, quando nós dormimos, nós damos uma maior elasticidade a este cordão e nós vamos visitar, muitas vezes, outros mundos, vamos visitar parentes, amigos que estão distantes, vamos nos encontrar com os nossos entes queridos no plano espiritual, vamos longe, podemos ir onde o nosso pensamento nos guiar, nós estaremos lá. Por isso que é preocupante quando a pessoa vai dormir sem procurar fazer uma oração, sem procurar buscar ali o apoio, o amparo da espiritualidade para que possa dar a ela a proteção. E se ela é uma pessoa que durante o dia teve pensamentos muito desequilibrados, emoções muito desalinhadas, né, com o que Jesus veio nos ensinar, ela está cavando para ela ali uma noite também de perturbação. Se ela se vincula a ficar assistindo programas violentos, assistindo vídeos violentos, coisas assim mórbidas, que de um gosto aí duvidoso, então com certeza ela não conseguirá ter durante a noite, quando o espírito se desprender, ele não terá como alcançar planos superiores para que ele tenha uma noite tranquila. Ele será levado por atração, por sintonia, às regiões que têm aquela vibração pesada, aquela densidade dos pensamentos que ele alimentou ao longo do dia. Então, esta experiência de desprender o espírito do corpo, desdobrar, nós temos isso frequentemente. E a morte nada mais é do que este processo, com a diferença de que existe ali, então, a ruptura, lentamente, paulatina, do cordão de prata, e existe a morte biológica, porque o coração parou de bater. Então, quando nós falamos da visão espírita sobre o velório, sobre esta questão do velório, é muito importante, porque nós temos
informações, esclarecimentos que fazem com que a nossa responsabilidade seja muito maior do que daquele que não tem esta visão que a doutrina espírita nos traz. Então nós vemos, por exemplo, que a nossa oração ali, diante de um moribundo ou diante de um corpo que já se encontra ali sendo velado, ela tem que ser uma oração neutra. Nós precisamos, naquele momento, rogar a Deus, rogar a espiritualidade amiga, que possa interceder, que possa fazer o que for da vontade do Pai naquele momento, que se for para o bem daquele espírito, se tiver chegado a sua hora, que ele tenha condição de se desprender destes laços que ainda estão prendendo a matéria e lhe trazendo o desequilíbrio, o sofrimento. E que a nossa oração tem que ser, então, esta, de entregar nas mãos de Deus. Orar sim, mas orar de forma neutra, sabendo que o que tem que prevalecer ali é a vontade do Pai. O apego da família, infelizmente, o apego da família é lamentável na maioria das vezes, porque muitas vezes o espírito está ali no momento de desencarnar, está no processo de desencarnação e a família está ali pedindo que ele não vá, pedindo que ele fique, que ele permaneça. Isso causa um desequilíbrio muito grande, isso impede que o espírito se desligue com serenidade, né? Sendo então, a gente vê assim, uma atitude egoísta da família, porque eles estão pensando na dor deles, no sofrimento deles, mas não estão preocupados com a dor que está gerando ao espírito. O pior ainda é quando você tem ali um moribundo, que já está ali nos estertores da morte, e se forma uma corrente de oração para mantê-lo vivo. E isso forma uma teia de retenção, uma coisa absurda, que dá uma sustentação artificial para o corpo. Tá? Essa teia de retenção, naquele momento, ela é artificial, a sustentação que ela dá. Ela não evita a morte, porque chegou o momento, a pessoa vai desencarnar, mas ela prolonga a agonia. Ou seja, além dela dar uma sustentação que é artificial, dela não prolongar, não evitar a morte, ela prolonga a agonia do espírito que está ali no processo de desencarnar. Então, às vezes, os mentores, eles usam, né, daquele recurso de dar uma recuperação artificial no paciente, e aí sai todo mundo do quarto, o paciente melhorou, muitas vezes até conversa com os familiares, e aí vão todos descansar, porque graças a Deus as nossas orações valeram, fulano recuperou bem, né? Vamos então descansar. E quando voltam, o espírito já se desencarnou. Por quê? Era necessário que houvesse ali o afastamento daquelas pessoas do ambiente para possibilitar o desligamento do espírito. Olha que coisa! Para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assistam. Vou até deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, A Morte de Dimas. Acho que todos já assistiram, não é mesmo? E é interessante porque mostra de forma muito assertiva o que acontece no momento do desligamento do espírito e do corpo. Então, aconselho que possam assistir. Então, a gente vê que o corpo ali, muitas vezes, o corpo está dormindo, né? O corpo ali morreu, o espírito, ele está ainda passando pelos estertores do desligamento do espírito do corpo. Isto se dá de forma mais ou menos tranquila, dependendo da consciência que aquele espírito tem, da realidade espiritual, e dependendo também do mérito que ele possui. Se é um bom espírito, certamente ele terá assistência dos benfeitores, mas se é um espírito extremamente vinculado às coisas materiais, um espírito egoísta, um espírito orgulhoso, um espírito extremamente vaidoso, um espírito que tem aquela usura pelas posses materiais, a dificuldade dele será muito grande, muito grande. Será um desencarne, infelizmente, com muito sofrimento, com muita dor. E a gente vê que os velórios, né, nós precisamos estar no velório. Quando nós vamos no velório, que nós vamos lá cumprir um dever de solidariedade, infelizmente, na maioria das vezes, nós cumprimos este dever pela metade. Porque nós estamos ali e muitas vezes nós estamos com a presença física, mas a nossa compostura espiritual não é adequada para o velório.
Nós estamos ali muitas vezes nos unindo a comentários que não tem nada a ver com o momento, conversando sobre coisas que são completamente indiferentes ao espírito, e aquela vibração que todos vão alimentando ali, conversando coisas que não tem nada a ver, muitas vezes até coisas de um padrão vibratório baixo, mesmo que o espírito esteja inconsciente naquele momento do desenlace, da desencarnação, ele percebe o ambiente com aquela psicosfera agressiva e ele se desequilibra. Então, antigamente, os velórios eram coisa muito séria, era uma ocasião solene em respeito ao espírito que ali estava desencarnando, que estava morrendo, aquele irmão que passou por aquele momento. Então as pessoas iam de terno escuro, não é? As mulheres iam também de roupa escura e de óculos escuro. Não se ria em velório, não era permitido, não era de bom tom que as pessoas rissem no velório. Era um ato assim de extrema solenidade, em respeito ao falecido. E nós vemos que hoje nós passamos do excessivo respeito de antigamente para o total desrespeito da atualidade. Então, o velório hoje se tornou uma reunião social, com conversas inadequadas. E aí vocês imaginem, quando nós falamos dessas conversas inadequadas, o que ocorre quando nós nos referimos, então, ao velório de um político, né? De um político, muitas vezes as pessoas vão lá para poder falar mal, para poder estar ali denegrindo a imagem, muitas vezes realçando os erros que aquele político, que aquele irmão cometeu no uso do seu poder, no uso da sua função, no mau uso, né? E é muito triste, porque o espírito está tendo consciência, está percebendo aquela vibração. Então, Richard Simonetti, no livro que chama Quem Tem Medo da Morte, ele fala que o melhor desencarne que existe é para o indigente, porque o indigente ele foi encontrado ali, ele não tem ninguém para ficar ali prender, fazendo com que ele continue preso à matéria, e rapidamente a espiritualidade consegue fazer o trabalho do desligamento. Então é isso que nós precisamos refletir como espíritas, como tem sido o nosso comportamento, a nossa postura diante destas situações que são tão comuns para o nosso entendimento, com o esclarecimento que a doutrina já nos traz. Nós não podemos, como espíritas, chegarmos num velório e chegarmos no nosso amigo, meus pêsames. Pô, meus pêsames? Eu estou tendo um pesar pelo que aconteceu? Claro que não. Eu também não vou chegar ali comemorando, finalmente fulano desencarnou, se libertou. Não, não é isto. Mas o peso, o pesar, é para quem não compreende aquela situação. Então, muito melhor que você se coloque ao lado do seu amigo, do seu parente, se coloque como alguém que está consciente da dor pela qual ele está passando e que compreende que aquilo ali é necessário e faça a sua oração. Se você não tiver nada para falar, nada que vá agregar de fato para aquele momento, fique em oração. Fique ali orando pelas pessoas que estão ali ainda distraídas deste cuidado que deve ter neste momento do velório. É muito bom, eu de vez em quando eu toco, né, em velório, e eu acho muito bom, eu agradeço muito a Deus quando Ele me dá essa oportunidade, porque com a música, quando todos estão ali envolvidos com a música, nossa, é impressionante a diferença que faz no ambiente, porque entram todos em oração, entram todos naquela sintonia de um padrão vibratório muito mais elevado. E isso, não tenham dúvida, isso auxilia demais para o nosso irmão que está naquele momento tão delicado do desencarne. Então, nós vamos cantar agora, né, uma música muito linda, uma música de Alta de Souza, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro, né, psicografado por Chico Xavier. E eu gosto muito desta música porque ela diz o seguinte, ela fala: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, ou seja, está nos mostrando que não há prece nenhuma que se perca, por mais singela que seja, elas são ouvidas no espaço ilimitado. Então vamos, com Alta de Souza, fazermos a nossa reflexão. Meu irmão,
Suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Então é muito linda, né? Quando ela fala, ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Olha que coisa linda, não é? Que coisa linda. É o que a doutrina vem nos trazendo, né? Com estas músicas maravilhosas. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo que tudo que nós precisamos para a nossa evolução, para caminharmos com assertividade, para nortear os nossos passos, nós encontramos na doutrina espírita. Nós vemos aqui, por exemplo, nós temos aqui um senhor que está ali lendo, fazendo uma leitura, e encontra-se ao lado dele um espírito, certamente um espírito amigo, um familiar, talvez uma filha, alguém que já se foi desta para outra. E aí Filomeno nos diz o seguinte: antes de pensar em si, aquele que fica, se realmente ama, pense em quem segue e ajude-o a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta para o convívio espiritual e, desse modo, se prepare por sua vez para a própria viagem que em breve ocorrerá. Quando se reunirá a este afeto, então sem mais angústia nem adeus. Então Filomeno nos mostra que quanto melhor nós aceitarmos este afastamento e quanto mais nós nos prepararmos para este momento, mais certeza nós teremos de que em breve estaremos juntos com os nossos afetos novamente. Isso não é maravilhoso? E é uma coisa impressionante como que a gente se distrai quando a gente reencarna, porque quando nós vamos visitar um país, vamos para uma outra cidade, nós procuramos preparar a nossa bagagem de acordo com a necessidade, se lá está com calor, se lá está com frio, se está chovendo, e colocamos ali as nossas roupas de acordo com a nossa necessidade. Se vamos para um país no exterior, então nós vamos procurar saber levar a moeda corrente por lá. Se não é o real, vai ser o dólar, vai ser o ien, ou vai ser o euro, ou seja, nós vamos preparar antecipadamente para esta viagem. E esta viagem, ela pode ocorrer ou não. Tanta coisa pode acontecer ali de um dia para o outro e, de repente, a gente prepara a mala, prepara tudo e a viagem não acontece. Mas aquela viagem que nós fazemos, que é a mais certeira, que não tem como negar, que indiscutivelmente a faremos um dia, pois já estamos caminhando para ela, que é da nossa desencarnação,
poucos se preparam para ela. Muitas vezes nós ficamos ali vivendo como se fôssemos viver aqui eternamente. Ah, não, eu vou me envolver num trabalho voluntário depois que eu me aposentar. Ah, eu vou procurar estudar a doutrina espírita quando eu tiver mais tempo, depois que meus filhos se formarem. Ah, não, eu quero me envolver num trabalho social, sim, mas quando eu trocar de carro. Então, a gente vai encontrando assim, 1000 desculpas para não buscarmos o nosso crescimento, para não buscarmos este conhecimento que é tão precioso, que é tão importante, que tanto nos auxilia neste momento da passagem. E aí, continuando com a nossa reflexão, quando a gente fala sobre o temor da morte, né, por que as pessoas têm o temor da morte? O apego à sensualidade e aos bens transitórios produz o pavor da morte, redundando em desarmonias internas que de forma alguma impediriam o processo desencarnatório, às vezes apressando-o em face dos elementos destrutivos que a mente elabora. Então a gente vê assim, sempre se fala, né? Não acontece, ninguém morre sem ser a hora, ninguém morre sem ter chegado o momento, mas nós sabemos que existem muitas situações que nós provocamos a nossa morte. Nós temos situações de fora para dentro. Então, por exemplo, quando nós buscamos os vícios, que nós ingerimos coisas que são prejudiciais ao funcionamento do nosso corpo, quando nós nos alimentamos de forma desequilibrada, de forma desproporcional, quando nós partimos aí para a gula, quando nós alimentamos raiva, qualquer situação, as bebidas, né, quando nós bebemos, fazemos uso ali dos vícios. Isso tudo vai destruindo o nosso templo, o templo sagrado do Espírito, que é o nosso corpo. Então, nós podemos, sim, antecipar este momento. E nós antecipamos também de dentro para fora, justamente quando nós não educamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós nos tornamos pessoas coléricas, pessoas tirânicas, pessoas que alimentam maus sentimentos, que têm sentimento de vingança, de ódio, de raiva, ou seja, indiretamente, nós vamos ali também detonando o nosso corpo, detonando o templo que Deus nos deu para que pudéssemos viver essa experiência encarnatória. Então veja como que tudo isso exige de nós uma consciência, mas não apenas uma consciência, mas uma mudança de postura, uma mudança de atitudes diante da vida. Então veja bem, quando nós temos um dos fatores que nos levam a ter o temor da morte, o instinto de conservação da vida. Nós vamos então, esse instinto de conservação, ele constitui uma força preventiva contra a intemperança, contra o suicídio. Então, enquanto nós temos este instinto de conservação, nós estamos ali libertos de pensar em suicídio, pois o suicídio nos induz a quê? Nos leva a quê? A darmos fim à vida. E se nós temos esse instinto de conservação, nós vamos procurar evitar. Quando nós também temos a predominância da natureza animal, aí nós desenvolvemos ali o egoísmo, né? O egoísmo, ele torna mais intensa ali a paixão violenta. O egoísmo, ele acentua a nossa sensualidade. O egoísmo, ele termina por esgotar as energias do nosso corpo. Nós vamos vivendo ali em função apenas dos prazeres da carne, dos prazeres que a gente só quer ter prazer, a gente não quer ter compromisso com nada, dever com nada, a gente só quer usufruir da vida. Então, nós estamos ali vivendo pelo instinto. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitos espíritos encarnados que vivem com a predominância do instinto. Então, elas apenas se preocupam com se alimentar, fazer sexo, dormir, não é? E não se preocupam com a sua espiritualização, não se preocupam com o seu progresso espiritual. Na verdade, elas nem se dão conta de que existe esta realidade. Então, isso nos faz ter um medo de morrer, porque imagina, se eu sou uma pessoa extremamente voltada às coisas materiais, aos prazeres da carne, e eu penso que eu posso ser tirado daquilo ali, então eu tenho medo, não quero perder essa vida que eu tenho. Outro fator também que faz com que tenhamos medo da morte é o temporário esquecimento da vida espiritual, de onde nós procedemos. Só que a reencarnação, ela promove este esquecimento do passado, justamente para nos poupar, né, da amargura, de nos depararmos com os nossos desafetos, com aquelas pessoas a quem nós prejudicamos.
e nos sentirmos constrangidos. Só que este esquecimento, ele nos traz também o esquecimento de que existe essa vida futura, de que nós regressaremos à nossa pátria espiritual. Então, este esquecimento da vida espiritual temporário também é um fator que nos faz ter medo. O conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, quando as pessoas têm aquela visão de que o céu e o inferno, dos castigos eternos, ou seja, uma visão distorcida e prejudicial, não é? Que sucede após a ruptura dos laços materiais, ou seja, se você foi bom, você vai para o céu, se você foi mal, você vai para o inferno. E a pessoa, às vezes, se ela cometeu algum delito, alguma coisa que ela sente que errou, ela começa a pensar, não, se eu morrer eu vou para o inferno porque eu fiz aquilo ali. Ou seja, uma visão distorcida da realidade. Uma outra coisa, o receio de aniquilamento da vida, justamente pela desinformação, né? A desinformação e as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte, porque nós só tememos o que nós desconhecemos. Na verdade, tudo que nós desconhecemos é para nós um motivo de temor, porque nós não sabemos o que virá depois, não é assim? Então, o que nós temos que observar com isso? Contando uma história rapidinho de um senhor que estava atravessando certa vez num lugarejo e tinha uma estrada muito perigosa, que todos falavam que ali acontecia muito assalto e os ladrões ficavam ali de plantão para pegar os desavisados do caminho. E era noite alta, né? Não tinha iluminação, e ele começou a passar por aquele trecho, dando passos assim mais rápidos, porque ele estava com muito medo. Ele já estava preparado psicologicamente de que ali era um local perigoso e que poderia acontecer um monte de coisas. Então ele já foi com medo atravessando. De repente ele começou a ouvir passos atrás dele. E ele começou a pensar, meu Deus do céu, o que será? E aí ele acelerou o passo. E os passos atrás dele aceleraram também. E aí ele começou a correr. E os passos de trás dele também se transformaram numa corrida. E ele correu, assim a ponto de perder o fôlego, de tanto que ele correu. E os passos também naquele galope atrás dele. Quando ele chega numa clareira, que se desponta ali a lua cheia, né? E que ilumina o ambiente, que ele olha para trás, aqueles passos nada mais eram do que um burro velho que existia ali nas redondezas e que tinha por costume acompanhar todas aquelas pessoas que passavam por ali. Então, veja bem, se ele soubesse disso, ele não temeria a morte, ele não temeria a passagem por aquele caminho, porque ele saberia que ele tinha um burro. Mas, da mesma forma, nós, quando nós desconhecemos a realidade além túmulo, então nós temos o medo, porque nós não sabemos o que nos aguarda. Isto não procede para quem é espírita, porque a doutrina espírita nos traz estas informações, estes esclarecimentos. Então, nos mostra principalmente que o amor e o ódio, que a renúncia e apego, a bondade e a mesquinhez constituem o quê? Mecanismos de libertação ou algemas escravizadoras que caracterizam cada ser após o desenlace físico. Então, eu tanto posso amar e ter uma vida amorosa, onde eu vou me libertar, como eu posso odiar, e os laços do ódio me manterem ali escravizados, a matéria e aquelas pessoas às quais eu odeio. Eu tanto posso passar por sofrimentos na minha vida, renunciando, aceitando a vontade de Deus, como eu posso me apegar. Não, mas eu perdi o meu emprego, mas eu gostava demais do meu emprego e era apegada àquela coisa. Terminou o relacionamento, meu noivo terminou e eu estou apegada àquela pessoa, eu não aceito que o ciclo se encerrou. Então, isso a doutrina nos mostra perfeitamente. Como que nós vamos criando ou mecanismos de libertação ou algemas que vão nos escravizando. Todas essas orientações, todas essas informações, a doutrina nos traz. Então vamos cantar, já que a doutrina nos traz este conhecimento, para que nós possamos pensar o que nós temos deixado como rastros na passagem desta nossa vida. Estamos sendo aquele ser apegado, aquele ser que está sempre odiando, com maus sentimentos, com vingança, ou somos aquelas almas que estão procurando depurar os seus sentimentos, oferecendo rosas às pessoas que cruzam os caminhos para que nossas mãos continuem perfumadas? Vamos cantar?
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Isso. Nós vamos dando sequência, então, já caminhando para o final, né, das nossas reflexões. Quando nós temos essa linda imagem de Jesus nos estendendo a mão, como a nos fazer um convite, e ele diz: o fatalismo biológico, Filomeno de Miranda, o fatalismo biológico estabelecido mediante o nascer, viver e morrer, ou transformar-se, é implacável. Aprender a utilizar-lhe o ciclo a fim de formular e conseguir metas iluminativas para o Espírito Eterno. Eis o que cumpre realizar todos aqueles que se empenham na conquista da vida em si mesma, além das conjunturas celulares. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos aqui, não reencarnamos apenas para aprendermos a fazer o bem. Nós não reencarnamos apenas para sermos bonzinhos, não tenham esta ilusão. O objetivo maior da nossa reencarnação é conseguirmos metas iluminativas para o Espírito Eterno. É a nossa consciência, é o despertar da nossa consciência. À medida que nós vamos tomando consciência que somos um ser espiritual, que estamos temporariamente de passagem por este planeta, mas que a nossa pátria verdadeira é de onde nós viemos, e aí nós vamos nos preocupando com cada detalhe do nosso dia a dia, nós vamos cuidando dos nossos pensamentos, porque nossos pensamentos vão gerar os nossos sentimentos, que vão gerar as nossas ações. Então nós precisamos, lá na raiz, já preocuparmos qual tipo de sintonia nós estamos fazendo, qual o nosso padrão vibratório, ou seja, qual a média de vibração que nós mantemos. É um padrão de vibratório mais alto ou é mais baixo? Nós estamos constantemente reclamando da vida, lamentando, só chorando por um ser que desencarnou e a gente ainda não conseguiu aceitar, mesmo que já tenham passado ali 2 anos, 3 anos, e nós ainda estamos apegados àquele espírito, como se Deus tivesse cometido uma injustiça ao permitir o seu retorno à pátria espiritual. E isso que nós precisamos perceber. Quando nós vamos iluminando a nossa consciência, nós vamos então agindo de uma forma mais assertiva, cumprindo o que Jesus veio nos ensinar, procurando levar a sério, quando ele falou: bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados. Quando ele vem nos trazendo ali nas bem-aventuranças um roteiro de vida para que nós possamos galgar paulatinamente os degraus evolutivos da libertação do homem velho, deixando para trás aquele ser ainda embrutecido, ligado, apegado às coisas materiais, para nos tornarmos um ser consciente da nossa condição. Como Jesus veio nos falando, né? Nós somos luz,
mas ele diz que brilhe a vossa luz, para que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Ou seja, precisamos lapidar o nosso diamante. Somos como um diamante bruto que precisa ser lapidado. Somos joia rara. Então, precisamos tomar consciência de que nascemos e estamos destinados a nos tornarmos espíritos puros, espíritos de luz, a fazer com que a nossa luz brilhe ao longo desta caminhada. Reflitamos. E aí, esta imagem que eu acho linda, 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 que nós compreendemos desta forma a libertação do ser, não é mesmo? Fala que a morte, não raro detestada, se torna uma bênção, em cuja presença a liberdade abre suas asas para o encarcerado, propondo-lhe voo auspicioso. Então, quando nós estivermos ali a lamentar pela partida de um ser querido, de um ente querido, de um afeto do nosso coração, vamos imaginá-lo na condição de um pássaro que se libertou da gaiola. E se ele foi uma pessoa boa, se ele foi um homem de bem, se foi uma alma generosa, mais ainda nós precisamos dar graças. Dar graças a Deus que nos permitiu estes momentos de convivência com Ele aqui no planeta, de termos esta experiência reencarnatória, e agradecer a Deus por tê-lo permitido se libertar da gaiola e voltar agora na condição de espírito livre. Ou seja, ele cumpriu a sua missão. E a sua missão ele cumpriu e agora ele está pronto para uma outra etapa na sua evolução. E assim, meus irmãos, nós vamos então encerrando, cantando esta música linda, não é? Que fala sobre o Cristo Consolador, justamente naquela condição que nós estamos aí chamando a atenção, que Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho. Jesus, ele veio para nos consolar, mas ele disse, não é? Não se turbe o vosso coração, porque ele sabia que nós ficaríamos muitas vezes temerosos e tristes. E ele dizia que na casa do Pai existiam várias moradas e que ele iria nos preparar um lugar para que nós estivéssemos com ele um dia, mas que ele também nos enviaria o Consolador, que estaria conosco todo o tempo a nos auxiliar. Então, este Consolador, nós não temos dúvida que se trata da doutrina espírita, que nos traz de uma forma tão clara estes esclarecimentos. Então, vamos cantar louvando ao nosso amado Mestre Jesus, ao Consolador e a esta doutrina espírita abençoada, pedindo que as bênçãos de Deus sejam derramadas agora sobre todos os lares aqui representados, todos que estão aqui assistindo a este momento de reflexão, que toda a equipe espiritual das casas espíritas, em especial do Centro Espírita Bezerra de Menezes, possa neste momento receber forças para que prossigam neste trabalho iluminativo, para que prossigam neste trabalho que Jesus veio nos ensinar, da importância de fazermos o bem, de procurarmos auxiliar aos nossos irmãos do caminho. Então, que Jesus possa nos abençoar. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto
a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. E assim, meus irmãos, com a proteção do nosso Pai maior, de Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nós vamos pedindo licença para encerrarmos este momento de reflexão, ressignificando a dor da morte. E só temos a agradecer a Deus por ter nos permitido o contato com essa doutrina de amor, por ter nos permitido reencarnarmos e estarmos nas hostes espíritas, trabalhando, estudando, aprendendo, servindo, enfim, só temos a agradecer. Que Jesus abençoe a todos e permaneça em nossos corações e que possa levar a todos os nossos afetos, aqueles entes queridos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, que possa levar a cada um deles estas vibrações de amor, de luz e de fé, para que eles continuem confiantes e que possam, elevando as suas vibrações, perceberem a presença dos benfeitores amigos ao lado de cada um, estendendo a mão. É chegada a hora, meus irmãos. Vamos caminhar rumo à luz. Que Jesus nos abençoe sempre.